Graficando funções, mais uma função, f de x igual a x dividido por raiz de x² mais x menos 12. Essa daqui, ela também tem um domínio meio chato, porque aqui, essa parte aqui, ela vai ter que ser maior do que zero. Como raiz, ela teria que ser maior ou igual, mas como a gente está na parte de baixo da divisão, ela não pode ser igual a zero. Então, eu vou ter que fazer isso por inequação de novo. Eu vou ter que pensar quando que x² mais x menos 12 é maior do que zero. Se a gente tiver as raízes dessa equação, se a gente transformar numa equação e tiver as raízes dessa equação, a gente vê que é menos 4 e 3. 3 vezes menos 4 menos 12, e se eu somar os dois, vai dar menos 1. Como essa função de segundo grau tem o a positivo, então o gráfico dela é algo desse jeito e que vai cortar o nosso eixo x nesses dois pontos aqui. Então, a gente vai ter mais ou menos a seguinte situação. Eu vou marcar aqui o menos 4, eu vou marcar aqui o 3, e a nossa função, ela faria algo nesse estilo. Pensando só no sinal, aqui eu tenho o sinal positivo, entre o menos 4 e o 3 é sempre sinal negativo, e após o 3 ela volta a ser positivo. Como eu quero só maior do que zero, eu não posso assumir o menos 4 e eu não posso assumir o 3, então tem que ter bolinha aberta, e eu quero para lá e para cá. Então, acaba que o domínio da nossa função, o domínio da função f, vai ser o intervalo desde menos infinito até o menos 4, aberto no menos 4, não pode encostar no menos 4, união com o 3 também aberto, até infinito. Nesse meio, de novo, a gente vai ter um gráfico que entre o menos 4 e o 3, aqui vai ser um grande nada, não vai ter função nenhuma ali no meio. Uma vez que a gente calculou isso, a gente deveria calcular os limites nos pontos problemáticos. Os nossos pontos problemáticos são esse. E, de novo, a ideia de que não faz sentido eu estar no 3 e calcular o limite vindo pela esquerda. Só me faz sentido o limite vindo à direita. E no menos 4, só faz sentido eu calcular o limite à esquerda, porque à direita a gente não tem x. Esse espaço aqui não tem nada aqui. Então, vamos começar calculando o limite lateral em 3. Somente à direita a gente vai calcular esse limite. Se eu substituísse, eu teria 3 em cima. E aqui, como eu já sei que isso aqui vai dar zero, por causa das nossas raízes, então raiz de zero é zero, eu tenho 3 sobre zero. 3 sobre zero indica pra gente o fato de existir uma assíntota, certo? Como eu tô fazendo só à direita, eu já posso direto resolver quanto que vai dar. Como é que vai ficar? Em cima é 3, que é um número positivo. Embaixo, a gente estaria próximo de 3, à direita do 3. Se eu substituir esse valor aqui com qualquer coisa um pouquinho maior do que 3, a gente sabe que a nossa resposta vai estar aqui. Ela vai ser alguma coisa positiva. Então, raiz de um número positivo vai ter que ser um mais ali também, de onde indica pra gente que isso vai a mais infinito. Lembrando que do outro lado eu não preciso fazer, porque não faz parte do nosso domínio. Então, agora eu preciso calcular o limite quando x tende a menos 4 pela esquerda. Logicamente, que da nossa função. Em cima eu teria menos 4 e embaixo, pelo mesmo motivo anterior, é uma raiz, eu teria a raiz de zero, eu teria o zero. Identificando que isso aqui também é uma assíntota. Então, a gente pode resolver direto, a gente já está falando sobre limite lateral. Como é que vai ficar? Em cima eu tenho x, x seria menos 4, é um número negativo. Se eu estou, podemos ver aqui de novo no nosso desenho, se eu estou à direita do menos 4, toda essa parte aqui, ela é maior do que zero. Logicamente, pelo fato de que ela está dentro de uma raiz, essa parte tem que ser maior do que zero. O que vai nos resultar que o limite vai dar menos infinito. Ok. Próximo passo, assíntotas horizontais. Posso pensar que a primeira dela vai ser quando x tende a infinito. O que acontece? O maior expoente em cima, calcular esse limite ali é a mesma coisa, o maior expoente em cima, o maior expoente embaixo é esse cara aqui.
módulo de x quadrado, porque esse é um termo menor, então o maior termo é esse dali. Lembrando que isso daqui é sempre módulo de x, certo? E se isso é módulo de x, depende se é positivo ou negativo. Como aqui a gente tem positivo, então vai ser a mesma coisa que calcular x sobre x. Então, esse limite vai dar 1. Por outro lado, se a gente for calcular o limite quando x tende a menos infinito, a ideia vai ser a mesma, né? A gente vai ter x sobre módulo de x quadrado quando x tende a menos infinito. Como isso daqui é módulo de x e eu estou indo a menos infinito, eu posso substituir esse meu raiz de x quadrado por menos x. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma função que tem duas assíntotas distintas, horizontais, né? 1 e menos 1. Anotado ali, y igual a 1 e y igual a menos 1 são as nossas assíntotas horizontais. Agora, a questão dos eixos, vamos ver se a gente possui raízes. O jeito de tentar resolver isso é igualando nossa função, raiz de x quadrado mais x menos 12 igual a 0. Isso aqui a gente deve imaginar que é um número positivo, então eu vou passar multiplicando, eu teria que x é igual a 0 vezes tudo isso dali. E isso me daria x igual a 0. Só que reparem que o 0, ele não faz parte do nosso domínio. Se existisse uma raiz, seria em 0, mas o 0 não faz parte do nosso domínio. O que isso significa? Isso significa que f não corta o eixo x. A gente não tem raízes porque o 0 não pertence ao domínio da nossa função f. O próximo passo, seguindo o padrão que a gente tinha, deveria ser calcular f de 0. Mas, espera aí, 0 a gente acabou de falar que não pertence ao domínio de f. Então, significa que a gente também não vai cortar o eixo y. Vai ter exatamente, pensando nos eixos, a nossa função é do menos 4 para lá e do 3 para lá. Então, não faz sentido a gente tentar cortar esse eixo, por quê? Porque não faz parte do nosso domínio. Então, a gente vai ter que ir direto para a tabela, não tem mais dados para a gente pegar. Tá aqui nossa tabela, vamos colocar os dados. Nada para colocar, assíntotas horizontais. Temos duas, y igual a 1 e y igual a menos 1. Então, y1 e y menos 1 são os dois assíntotas horizontais. O que mais a gente tem? A gente tem as assíntotas verticais. A gente tem duas, que é o 3, que a gente só pode olhar ele à direita. Então, o 3, menos e mais aqui não há. Eu não consigo falar à esquerda. E à direita, indo a infinito. E em menos 4... Em menos 4, eu só posso falar à esquerda, que está dando menos infinito. Então, a direita e a esquerda, a direita não há, não tem, e a esquerda vai a menos infinito. E os dois são assíntotas verticais. Então, só nos resta montar o gráfico agora, todas as informações que a gente tinha. Começar colocando as assíntotas, afinal a gente só tem assíntotas. Então, vamos lá. No 3 e no menos 4, aqui no menos 4 e aqui no 3. E daí a gente tem no 1 e no menos 1. E aqui a gente já desenhou tudo que a gente consegue. Vamos marcar os infinitos, então. A esquerda do menos 4 é menos infinito, então a função vai ter que ir para lá. E a direita do 3 é mais infinito, então vai ter que ir para lá. Lembrando que a gente começa lá aonde? Se a gente olhar lá, em menos infinito, a gente tem que estar lá próximo de menos 1. E quando tiver em mais infinito, a gente vai ter que estar lá em 1. Certo? Então, aqui a gente poderia colocar um mais para ajudar a lembrar. Então, a gente vem aqui
do menos 1 e vai embora. Lá para baixo. Aqui é um grande nada, não vai ter função nenhuma, porque não está registrado no domínio. E depois a gente volta lá em cima e vai se aproximando do número 1. E acabou, tá aí nossa função. São de fato essas informações que a gente tinha, e se a gente olhar do GeoGebra, tá realmente bem parecido, não tem segredo, ela não corta nenhum eixo, ela não faz nenhuma coisa muito... A parte mais estranha é que ela tem um grande furo aqui, por conta do domínio dessa função. Então a gente fez bastante gráficos, tem mais alguns para resolver. Vamos lá.